a gente vai conversar um pouquinho sobre o incrível O BGA do Roald Dahl. Pra quem não está ligando o nome à pessoa, enfim, o Roald Dahl foi aquele cara que escreveu A Fantástica Fábrica de Chocolate, ele escreveu Matilda, o James e o Pêssego Gigante, então ele tem várias histórias infantis bem conhecidas, e essa aqui, gente, aparentemente é uma das mais conhecidas dele, só que eu nunca tinha ouvido falar do BGA. E se eu não me engano, ainda está em cartaz o filme sobre o BGA. Quem dirigiu, inclusive, foi o Steven Spielberg, então eu tô bem interessada em assistir o filme, principalmente depois de ter terminado essa leitura. Gente, que livro legal! Bem, neste livro, o Roald Dahl vai contar pra gente a história do BGA, que é o bom gigante amigo, só que ele é um gigante diferente, veja bem. Ele não se alimenta de carne humana. Ele odeia comer humanos, ou ser humanos, como ele diz. Bem, uma coisa engraçadinha a respeito desse personagem é que ele troca algumas palavras. E ele vai até justificar num dado momento aqui da história que ele não consegue falar corretamente porque ele nunca foi à escola. E bem, já que ele não se alimenta de ser humanos, afinal de contas, do que ele se alimenta? Lá na Terra dos Gigantes existe um legume chamado nabobrinha, que é um negócio horroroso. Ele detesta comer essa nabobrinha, mas enfim, é o único alimento que ele consegue. E além dele se recusar a comer carne humana, ele ainda faz uma coisa muito bacana, que é o seguinte: o BGA coleciona sonhos. Então à noite, quando os outros gigantes saem aí pelo mundo em busca de suas vítimas, mais conhecido também como sua alimentação, ele vai para a Terra dos Sonhos. Ele coleta esses sonhos, coloca numa garrafinha, coloca um rótulo tudo bonitinho, ele faz coleção de sonhos. E outra coisa que ele faz também é o seguinte: ele tem uma cornetinha que ele usa para soprar esses sonhos dentro das casas das crianças. Então o BGA é um soprador de sonhos, veja só vocês. Só que, como os outros gigantes, ele também não pode ficar por aí às vistas dos seres humanos, não é mesmo? Então ele só faz esse trabalho de soprar sonhos quando as crianças já estão dormindo. Só que um belo dia, uma criancinha fica acordada e vê o BGA soprando um sonhozinho na casa de uns vizinhos. Essa menina é a Sofia, é a personagem principal aqui da história, além do BGA. E ela é uma órfã que vive num orfanato. O BGA vê que ela o viu e aí ele não pode fazer mais nada, né, gente? Ele precisa raptar essa garotinha porque os humanos não podem ficar sabendo que existem realmente os gigantes. E a Sofia fica achando então que ela vai servir de jantar pro BGA. Só que quando eles chegam lá à casa dele, ele começa a contar pra ela como é que funcionam as coisas. Ele explica pra ela que na verdade ele estava só soprando um sonho ali na casa dos vizinhos. A Sofia passa a ajudá-lo também a coletar esses sonhos, essa coisa toda. E é isso, gente, é uma história muito fofa. É lógico que vai ter toda uma tramóia ali envolvendo os demais gigantes comedores de humanos pra ser resolvido ali mais pro final do livro, mas assim, que livro legal, divertido, não só para crianças. Eu já tenho aqui meus 34 anos e me diverti demais lendo esse livro. Uma coisa bacana que acontece durante a resolução ali das tramóias ali com os gigantes comedores de humanos é a presença da rainha da Inglaterra, minha gente. E outra coisa bem legal nessa história também é que os gigantes têm umas preferências, né, assim, para os seus paladares, né? Então alguns deles preferem comer noruegueses porque eles têm gosto de bacalhau, os outros preferem comer mexicanos porque eles são mais apimentados, enfim, eles vão falando assim de alguns estereótipos desses povos, mas de um jeito tão bem-humorado e tão legal mesmo. E é o tipo de coisa que vai aguçar a curiosidade das crianças, né? Eles vão querer saber por que, né, os noruegueses têm gosto de bacalhau, os outros têm gosto de não sei o que, enfim. Então é o tipo de leitura que vai incentivar as crianças a continuar pesquisando sobre aquilo que elas estão lendo. E tem uma hora na história que eu achei muito bonitinha, que é o momento em que a Sofia pede pro gigante mostrar pra ela alguns desses sonhos. Ela acaba pegando alguns sonhos de meninos, né? E ela fica assim, nossa, mas os meninos só querem sonhar coisas bobas, né? Os sonhos das meninas são muito mais legais. Enfim, muito bonitinho, gente. Fica a dica aí pra você que tem um sobrinho, um filhinho, enfim. Mas é aquilo, enquanto presente para uma criança, esse aqui seria um presente bacana para uma criança mais autônoma, já que já consegue ler bastante coisa sozinho. Porque até tem bastante ilustrações, e são as ilustrações daquele ilustrador de sempre dos livros do Roald Dahl, esqueci o nome dele, o Quentin Blake, né? Só que não tem tantas ilustrações assim ao longo do livro, então eu diria que esse livro aqui seria um bom presente para uma criança de, sei lá, 8, 9, 10 anos ou mais, certo? Mas eu não indico esse livro só para crianças, não, eu indico para vocês também, adultos, adolescentes, enfim. Esse livro aqui é um bom livro de fantasia e eu imagino que o filme deve ter ficado muito legal. Eu quero muito assistir esse filme e depois eu conto para vocês aqui no canal o que eu achei, certo? Então é isso, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar aquele joinha, ajudar a compartilhar. Um beijo grande para todo mundo, até mais!